No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Já comigo aqui no estúdio, o vice-prefeito de Guarulhos, Alexandre Zeituni, da Rede. Bom dia, Zeituni. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os telespectadores. Na verdade, uma plataforma multimídia, a todas as pessoas que estão conectadas conosco aqui. Uma saudação a toda a equipe. Faço em nome da Carla, a musa, né? Que você musa do radar. A musa do radar. Uma saudação a todos vocês. Obrigado, Zeituni, pela participação. Muitas pessoas perguntando, afinal, o Zeituni é pré-candidato a prefeito? Eu estou pré-candidato a prefeito, a Rede vem fazendo um debate grande. Eu te mandei, por volta de 30 dias atrás, um programa, na verdade, um texto inicial de debate, né, que falamos de eixos, de governança, de transparência. Falamos da intervenção de uma cidade como a nossa, a importância da inteligência artificial, do blockchain, para a gestão e para a abertura dos dados da cidade, coisa que me parece que esse governo esqueceu como faz. A cidade de Guarulhos é maior do que 4 estados, uma cidade com por volta de 1.400.000 habitantes, um PIB de 55 bilhões, e uma cidade com mais de 350 núcleos de subhabitação. Não dá mais para gerir a cidade tentando eleger um herói. O que estão fazendo, o que fizeram aí, eu estou acompanhando o teu programa, com essa tenda, por exemplo, que foi um equipamento midiático, não um equipamento que salva as pessoas, em que pese o empenho dos funcionários lá de dentro, mas a sua condução, você vê, ontem fizeram um espetáculo com bexiguinhas, quantas pessoas salvaram. Eu acho que nós teríamos que salvar muito mais, porque o que a gente tinha que estar é chorando e lamentando, e proponho aqui até para o prefeito, para estabelecer luto da nossa cidade, porque mais de 1.200 pessoas faleceram nesse período, por uma incapacidade num processo de gestão. Sem críticas pessoais, que você sabe que eu não faço isso, eu não entro nesse campo, mas esse governo, ele não entendeu o recado passado nas urnas em 2016. Aquela esmagadora votação de 481 mil votos foi dado por um processo de abertura da cidade, de uma cogestão com a cidade, não com o vice-prefeito, era com a cidade. O que aconteceu foi uma soberba num processo de gestão que está aí os números, né? A rejeição gigantesca, a cidade em colapso, a Carla aí recebendo milhares de denúncias todo dia aí de buracos, disso, daquilo. Cidade em colapso em todas as áreas, em qualquer das áreas. E a Rede, ela vem propondo algo diferente. Te mandei eixos de um debate, um documento inicial do debate. Nós estamos dialogando internamente dentro da Rede. Esse documento já serve de base também. Eu estou ajudando o GT eleitoral estadual e o nacional. Então, é um documento que também ajuda o debate nacional da Rede de Sustentabilidade. Então, Guarulhos produziu esse documento e a gente está dialogando para construir uma frente plural, de pensamentos diferentes, de pessoas diferentes, entendendo que ninguém, nem o Zeituni, nem outro qualquer, diferente do que falam o governo, vai salvar essa cidade. Até porque essa cidade não precisa de Salvador. Ela precisa da população conectada com o centro de poder para que a gente distribua com mais qualidade renda, serviços e toda essa qualidade que é a nossa cidade, a querida Guarulhos. Zeituni, minhas fontes dizem que você anda bem próximo do ex-prefeito Eloy Pietá, que é prefeiturável pelo PT, né? Qual é essa relação com o Pietá? As fontes estão você sempre muito, muito bem informado. Eu tenho uma ligação com o Eloy. Eu já falei nesta bancada aqui que, para mim, o prefeito Eloy Pietá foi o político mais importante dos últimos 30 anos na nossa cidade. Ele consignou uma grande revolução, por exemplo, na educação. No período dele, ele dobrou o número de escolas.
enquanto que agora, no período do prefeito Guti, uma vergonha, não consegue entregar as escolas com repasse federal. A gente tinha estabelecido que até no meio de 2018 a gente entregaria tudo. E era possível fazer, da mesma forma que era possível a gente zerar a fila de creche, que nós pegamos com 11.500 crianças, quando houve aquele fatídico rompimento, onde o prefeito rasgou o programa de governo da nossa cidade, pactuado, faltavam apenas 3.500 crianças para creche, e a gente já tinha contratado mais 10 mil vagas. Era possível fazer, e isso foi compromisso de campanha, também não cumprido. É um equívoco atrás do outro, um processo muito ruim na condução, processo policialesco de perseguição, e quem fala contra, parece que daí começam a cercar, produzir fatos. É uma vergonha o que está acontecendo na cidade, vergonhoso. O Trecegru, aí, a tenda, nós montamos dentro do Conselho de Desenvolvimento Municipal, que a gente dialoga com toda a sociedade civil organizada, com as entidades mais representativas, aeroporto, Sabesp, CETESB, e com todas as universidades de Guarulhos, nós produzimos um documento, Pedro. Eu te mandei também esse documento à época. E está no meu Face, quem quiser ter acesso, e do Conselho também. Nós produzimos um documento que era um documento de triagem, que ali fizeram uma tenda triagem mais as UTIs, o que para muitos especialistas é um foco de disseminação da doença. Nós propusemos, eu levei para o prefeito, ele me recebeu lá, mas não implementou. A gente poderia ter economizado até 90% dos recursos que ele colocou na tenda. E era uma proposta concreta, feita por professores da USP, feitas pela APM, Associação Paulista de Medicina, os representantes da APM, feitos com representantes de São Caetano do Sul, que já estavam operando desta forma, e era uma tecnologia e inteligência que veio da Coreia do Sul, que deu resultados incríveis. Daí o resto do recurso ele poderia ter regionalizado, o que era um pedido de toda a sociedade, falando do Hospital Pimentas, os 2 andares, falando do Hospital da Mulher aqui, atrás da JJM, né, da nossa maternidade, falando inclusive do PA Paraíso, que estava fechado. Então, são escolhas que não são pautadas pela melhor técnica da saúde. São escolhas que são pautadas pelo marketing político, pela a recomposição de um processo do poder pelo poder. E a gente não pode aceitar isso. E o nosso diálogo é dentro desse campo de ideias, tá? Com crítica, expondo para a sociedade exatamente o que mais a gente sente, que é uma gestão temerária, uma gestão de difícil compreensão. Zeituni, há possibilidade de você ser vice do Eloy Pietá? Eu acho que talvez tenha sido um dos primeiros programas que eu falei. Ou eu sou candidato a prefeito, me parece, eu venho me preparando muito há bastante tempo, ou eu sou candidato a prefeito, ou eu prefiro ajudar um bloco de forças. E eu acho que nós, de verdade, nesse momento de crise, o momento pós-pandêmico, que é a segunda onda, aí, que falam a segunda onda da saúde, mas a segunda onda econômica, de rearranjo da sociedade, eu penso que mais do que nunca, a gente tem que fazer um grande bloco de forças e de inteligências, que inclusive pensem diferentes. Acho que isso é importante. Daí, nesse sentido, eu quero parafrasear a Heloísa Helena, que ela costuma dizer que na rede cabe socialistas, comunistas, liberalistas, só não cabe vigarista. Vigarista a gente não quer sentar na mesa. Agora, o resto, de verdade, eu acho que não dá para a gente ter um herói como estão tentando produzir. Não dá. A solução da nossa cidade é a conexão de inteligências, de todas as inteligências, de gente experiente nas áreas de comunicação social, que está muito mal,
nas áreas de saúde, nas áreas... E usando todas as nossas forças. Usando todas as nossas forças. Você defende uma frente contra o atual governo, é isso? Uma frente para restabelecer a ordem na cidade. A gestão pública tem colapso. Tem colapso. Não existiu as respostas que realmente nós propusemos e construímos com a população. Porque a gente estabeleceu, eu costumo dizer que o Guti ficou com o poder e nós ficamos com um programa. Porque nós pegamos o programa de 2014, de Eduardo e Marina, que foi debatido no âmbito nacional. Eduardo Campos e Marina. Trouxemos para o município, trabalhamos os 6 eixos e colocamos, ali era política, daí colocamos programas e processos. Isso nós fazíamos com a comunidade. Naquela época, eu fazia 15, 16, às vezes, visita por dia. O prefeito, na época, o candidato a prefeito, Guti, também fazia isso. A gente tinha 2 núcleos de trabalho e a gente dialogava muito com a sociedade e construímos um programa que era dela. Tanto que você pode ver os números, enquanto nós estivemos no executivo, porque sou vice-prefeito, fui eleito a ser vice-prefeito, sou vice-prefeito de Guarulhos, não do Guti. Sim. Não do prefeito. Ele não, pode me nomear ou não, e é uma escolha dele, eu entendo isso, está tudo bem. Agora, você vê, os 9 meses que eu estive no Executivo, como produziu o governo, e agora esses outros 3 anos, como se produziu o governo. Com aumento de ISS, colapso na saúde, educação, fazendo contratos absurdos de consultoria em final de governo. Quer dizer, você vai reformar o teu estúdio aqui se você vai mudar de andar. Não tem, sabe? Coisas que não têm o menor sentido. Não tem o menor sentido. E eu estou pronto para fazer o debate com quem for nessa situação. Eu me lembro que antes de você romper com o prefeito Guti, ou durante o rompimento, você destinou uma certa agressividade ao então secretário da Fazenda, o Peterson Juan. E você parecia que tinha algo contra o Peterson Juan. O que aconteceu? Você tem essa opinião ainda, não? Não, a verdade não contra ele, contra o que se representava dentro do governo. E eu falava isso para o prefeito. E sempre minhas palavras são... O que eu falo aqui é o que eu falo na sua sala de estar. A verdade é que o Peterson, naquele momento, liderava um bloco de forças da política tradicional. E foi uma das pessoas que arrebentou o governo dele. E ele tendenciou para lá. O nosso rompimento tem alguns, não foi um único fato, né? Mas como é que você viu depois do rompimento do Peterson com o Guti? Eu morri de rir, a verdade é essa, porque não dava para se sustentar, não dava para se sustentar. O que eles tinham em comum era algo que realmente eu tinha que ficar afastado daquilo. Para mim não serve isso. A cidade pede uma outra. Nós ganhamos as eleições, dialogando com a sociedade, falando de um processo de transparência, de coparticipação da população. O que aconteceu? Se encastelaram, esconderam as decisões ao máximo possível. Até hoje, tá? Nós estamos vendo todos os dias denúncia, dizendo que não publicaram isso, não publicaram aquilo, não publicaram... A meta da Secretaria de Finanças, estabelecidas pelo prefeito e por nós lá, porque existia um bloco de gestão naquele momento, era estar entre as 5 cidades mais transparentes no primeiro ano. E o que aconteceu é que a gente teve um retrocesso, até lei para não demonstrar os processos fizeram decreto, até decreto para isso fizeram. É surreal para mim, surreal. Eu falei, isso não dá para se sustentar. O que eles, a composição deles é uma composição da mais velha e tacanha política. O Zeytuni, 7h28. É o celular? Porque põe no modo avião. Você falou ok. A tua Siri respondeu? Põe no modo avião. Pronto. Zeytuni, você enfrentou uma CPI na Câmara,
né? Presidida pelo vereador Seminaldo, do PT, que recebeu um pendrive anônimo. Conseguiu, hein? Certinho, modo avião. Você enfrentou uma CPI na Câmara, presidida pelo vereador Seminaldo, do PT, que recebeu um pendrive anônimo. O que ficou daquela história toda? Qual é o seu sentimento? Um sentimento de perseguição, um processo, e nesse sentido eu quero fazer uma saudação especial aqui ao Radar, que foi o primeiro que falou, isso aqui eu não pactuo, tá? E eu lembro que você fez pronunciamentos corajosos até, Obrigado. Mostrando a sua opinião pessoal, né? Não, aqui é um programa jornalístico, mas também tem a opinião do âncora e das pessoas que, então, naquele momento, eu agradeço muito. Isso foi muito importante para nós, porque nós tivemos que construir, brigamos com governador de estado, com prefeito, com uma bancada de vereadores que não tinha... às vezes eles não sabiam que estavam... O que estava acontecendo. Eles me pediam desculpas, faziam a ceia e depois saíam me pedindo desculpas. Então, foi algo insano, totalmente insano. E que, graças a Deus, nós conseguimos avançar, não houve maiores problemas, foi mais um fato político. Isso também, um dos grandes motivos que o prefeito arguiu, até foi que eu apareci na pesquisa do Ibope, do Datafolha, para o governo do estado. Eu cheguei a ter 3,2 sem ser candidato. Daí o pessoal, mas você era candidato? Eu falei, eu estava trabalhando aqui, eu não era candidato. É que hoje eu tenho um trânsito no estado, porque já fui porta-voz do estado de São Paulo. Porta-voz é como presidente da rede. Hoje sou do Elo Nacional, na Comissão de Ética, e dialogo muito, graças a Deus eles me prestigiam e nos ouvem bastante, porque a rede é isso, ela dá voz a quem não tem voz, né? Aos comuns como eu. Mas foi perceptível, Zeituni, que alguns integrantes da rede optaram por ficar em cargos comissionados do que no partido. Como é que você observou isso? A verdade é que a gente não pode julgar, cada um sabe, eu acho que aonde aperta o seu calo, as questões, muitos que estavam lá são pessoas idôneas, outros eu tenho dúvida, mas o que eu vou falar disso? Eu não tenho muito o que falar. Bom, 7h32, qual é a sua visão hoje, Zeituni, sobre a Proguaru? A Proguaru é uma empresa importante para o processo de gestão pública. Eu venho dialogando muito, inclusive com o Eloy, com o Jovino, sobre o posicionamento estratégico da Proguaru. Acho que a Proguaru poderia muito mais. Ela, além das questões de zeladoria, com uma modificação na lei, ela poderia ser uma empresa de planejamento e inteligência da cidade, inclusive fazendo a gestão, por exemplo, da questão de comunicação, do anel da comunicação, das UBSs, da educação, trabalhar com o ambiente empreendedor, usá-la como centro do desenvolvimento, por exemplo, do parque tecnológico, inclusive com a ocupação com a Proguaru sendo o grande centro, e daí trazendo o Conselho de Desenvolvimento Municipal, quem sabe até para perto dela, para esse reposicionamento, para que a gente faça as coisas, às vezes, em pequena monta dentro da Proguaru, para ser um plano beta, um plano de experimento, num processo de gestão, para depois disseminar isso para toda a cidade. É possível, através de um reposicionamento da Proguaru, mas para isso ela precisa abrir os seus dados também, né? Não dá para... Da forma que estão gerindo ela, eu também tenho dúvidas. 7h33. Eu gostaria da sua opinião, Zeituni. Como é que você está vendo o cenário político hoje, dia 25 de agosto, né? Qual é o cenário político em Guarulhos? Muitas dúvidas. A gente estava conversando há pouco na tua sala
de espera, é uma eleição de muitas incógnitas, mas é uma eleição de apontamentos também de rejeição. Hoje, esse governo é a maior rejeição que nós temos de todos os candidatos. O candidato governista é o que tem a maior rejeição. Isso talvez seja um problema para ele também. Agora, penso que, de novo, muitos candidatos têm uma aproximação, uma similaridade programática. Por isso eu insisto, a rede faz um programa, dialoga com as pessoas e tenta montar um novo modelo de gestão com a participação efetiva das pessoas conectadas através de uma inteligência colaborativa. Bom, nós já falamos sobre o Pietá. Eu vou citar outros prefeituráveis. A Fran Correia, do PSDB, qual a sua opinião? Eu acho, minha amiga pessoal, acho ela uma pessoa incrível. Acho importante o pleito dela, a gente dialoga também, acho que é um player muito importante para a cidade. A possível candidatura do deputado estadual Márcio Nakashima do PDT, qual a sua opinião? Também dialogo muito com ele, acho ele hoje está fazendo um mandato muito importante, eu acho que para o Estado, um mandato mais fiscalizador, que é o perfil dele, de combate à corrupção. Eu acho que é importante também, ele é um player muito importante para a cidade. O Eduardo Barreto do PROS? Eduardo Barreto é um dos vereadores, na minha opinião, mais preparados que nós temos na Câmara dos Vereadores. Também mandei o meu programa para ele, acabei não conseguindo dialogar aqui por outros motivos, mas acho que é importante. Ele é um player importante também para a cidade. O Wagner Freitas, PTB. O Wagner é um caso especial, na minha opinião. É um bom amigo, uma pessoa de uma perseverança e de luta. Eu admiro muito o Wagner, em que pese a gente ter, às vezes, ideias políticas em campos divergentes. Mas eu torço muito por ele também. Eu acho que ele é uma pessoa que merece o destaque. Rodrigo Tavares, PRTB. É um jovem que também estamos em espectros diferentes, mas é um jovem guarulhense. O pai dele, o Sidney, é muito meu amigo. É um jovem que precisa entregar agora, né? A partir do momento que se coloca, precisa entregar um projeto mais robusto para a cidade. Mas penso que ele tem condições para isso. Muitas pessoas do time dele são pessoas muito interessantes, pessoas que realmente já contribuíram com a cidade, então isso é legal também. Adriana Afonso, do PL. Adriana também vem dividindo essa questão dos conservadores, né, junto com o Rodrigo. É o que eu digo, às vezes é importante, quem sabe, construir em blocos, né, de força. Haja vista que pensam, se estão defendendo muito as mesmas cores, às vezes é importante isso também para ter condições de chegada. Mas não existe nada contra ela, mulher, importante estar no pleito também. Aí essa construção das mulheres na liderança. Acho que cada vez mais as mulheres têm que estar na liderança. O Jovino Cândido, ex-prefeito, deu a entender que foi você que tentou levá-lo para vice do Eloy Pietá. É verdade isso? Não, quem sou eu para fazer isso? Ainda mais com o Jovino e com o Eloy, que são mestres, né? São pessoas... Nós temos uma ligação programática, né? O PV e a rede tem uma ligação programática. Eu dialogo bastante com o Jovino, sempre dialoguei. Principalmente isso aumentou depois das eleições de Marina e Eduardo, né? Que foi uma coligação nacional Rede PV. Então, eu e o Jovino, a gente vem dialogando. Eu acho que ele é uma pessoa muito importante para o pleito também e tem que estar dentro de um bloco de forças. Para isso, a gente tem que fazer uma discussão programática, né? Lógico que tem problemas, tem problemas e até problemas do passado que tem que ser resolvidos para que a gente dê um passo à frente, mas cada um de nós temos que entregar o melhor, não para nós, mas para a cidade.
Bom, pelo que eu deduzi, você defende uma aliança de forças contra o atual prefeito Guti, é isso? Não, eu não acredito nesse processo de gestão do modelo atual, não contra ele, é contra o que se geriu até o momento. Nós tínhamos um compromisso com a cidade, que não foi cumprido. Tanto que existe um grau de rejeição, nós tivemos a maior votação, a maior diferença na votação no Brasil, 83,5%. Veio fantástico aqui à época. 2 dias depois o governador nos chamou lá, não sei se você lembra disso, o Alckmin, que não estava atendendo ninguém, nos chamou lá. A gente foi realmente festejado, porque era um processo de mudança e transformação, abertura dos dados, né? A gente costuma dizer que é a leitura desse código quase que ilegível da política. Era isso que a população pleiteava. E acabou tendo um retrocesso, né? Algo muito mais policialesco. Eu defendo uma frente muito mais oxigenada, com muitas cabeças, pensando a cidade com olhares e dimensões diferentes. Porque eu não acho que uma pessoa vá resolver. Esse centralismo de poder é horrível. E a gente já viu que não deu certo. Então, eu venho propondo uma frente ampla, inteligente, programática, para que a gente conduza a cidade. Obrigado pela participação, vice-prefeito de Guarulhos, Alexandre Zeituni da Rede. Até uma próxima oportunidade. Você pode só me deixar uma última questão? Aos haters de plantão, que isso está... não é que me incomoda, mas eu tenho que falar. Eu sou vice-prefeito eleito de Guarulhos. Meu cargo é um cargo conforme, daí eu vou ter que dar um pouquinho de aula de direito administrativo, que é o que eu leciono na FIG. Meu cargo é um cargo em expectativa. No executivo, eu faço o que o prefeito determinar, o que ele determinar para nós. Hoje eu estou no Conselho de Desenvolvimento Municipal, dialogando com mais de 80 entidades e propondo muitas coisas todos os dias, que acabam não sendo acatadas. Mas a gente vem conduzindo e trabalhando muito nesse sentido para fazer uma cidade realmente conectada com os anseios da nossa cidade. Muitos desses haters aí sabem o que estão fazendo e têm seu interesse próprio. Mas eu convido para me visitarem no Adamastor. Eu fico lá numa sala, lá no fundinho, bem no final do teatro. Vá lá tomar um café comigo que eu te mostro os projetos, tudo que a gente vem conduzindo, tudo que a gente vem construindo. Se não, entre na página do Codengru, entre na página do Alexandre Zeituni. Você vai ver lá o que a gente vem fazendo. Tá bom? Obrigado, Zeituni. Obrigado, Pedro. 7h42, produção. Rápido intervalo.